Natália Pinheiro Hort é formada em Psicologia na Unesp em Bauru e é especialista em Psicologia do Esporte. Além do atendimento clínico, ela presta consultoria para equipes e atletas profissionais. Natália, muito obrigado. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma tarde de treinos da equipe Sub-11 do Noroeste e eu pude ver o sonho dessas crianças, a vontade, o desejo de estar ali em campo, de seguir em frente jogando futebol, né? Queria perguntar para você, com essa idade, 10, 11 anos, já é possível que eles realmente saibam o que querem fazer ou muito desses sonhos, dessa expectativa vem dos pais e dos treinadores? Olha, a gente pode observar uma mistura dessas duas dimensões, né? Desses dois aspectos. O sonho de qualquer criança de 10 anos, ele precisa ser contextualizado nesse momento do desenvolvimento, seja ele para o futebol, para o esporte de alto rendimento ou para outras profissões ou outros projetos de vida. É muito provável que esse sonho possa mudar ao longo da vida porque a criança muda, ela cresce, amadurece, incorpora outros pontos de vista. Não que a gente vá desprezar ou invalidar o que ela diz que é o sonho dela aos 10 anos. É muito importante que a gente possa dar valor, né, dar ouvidos e dar importância para esse desejo naquele momento. Mas nós, como adultos, precisamos ter um senso crítico e de colocar isso num contexto que é o momento do desenvolvimento onde ela está e também o quão inevitável é que essa criança projete um pouco daquilo que são as expectativas que ela recebe do ambiente e também daquilo que ela absorve ativamente da cultura. E no caso do futebol, a gente tem, de forma muito disponível na mídia, né, exemplos muito encantadores, né, de como viver do futebol. Então é difícil que isso seja separado, né? Provavelmente existe essa mistura de algo intrínseco e genuíno de gosto e de prazer pelo futebol, mas como alguém de 10 anos pode ter, que ainda desconhece o que é essa carreira, este trabalho, né, de atleta de alto rendimento. Então é preciso dar ouvidos e respeitar, levando em conta, sem romantizar, né, sem ser ingênuo em relação ao quanto isso ainda é o começo de um sonho que pode se transformar e que pode sofrer alterações muito grandes em função do ambiente, né, de quem são essas pessoas do ambiente que estão fomentando esse desejo por ela. A presença de jogadores famosos como Neymar, pessoas que deram certo, que se tornaram ricos, até celebridades. Isso também alimenta essa expectativa, esse sonho? Sim, com certeza. A presença desses grandes ídolos do futebol, inegavelmente, produz muito mais possibilidades de desejo por essa carreira do que, inclusive, acontece em esportes onde esses grandes ídolos não estão tão conhecidos na mídia, não alcançaram tanto sucesso financeiro, não alcançaram tanta prosperidade, fama, etc. Então, é difícil. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais a gente precisa colocar num contexto. De novo, não invalidando e descartando os desejos das crianças que gostam do futebol e manifestam um desejo de tentar e de jogar e de aprender e se destacar, mas sabendo que isso é permeado por todas essas influências, né? E o futebol tem muito isso. O futebol é um esporte que tem muitos jogadores que vão viver desconhecidos e vão nem chegar a ser jogadores profissionais e vão ter tentado muito bem. Alguns jogadores que vão se destacar de uma forma muito proeminente, de forma que outros esportes, inclusive, muitas vezes nem alcançam, né, tanto reconhecimento e fama. Então é difícil que as crianças brasileiras, né, considerando o nosso país, considerando todas as nossas características, não vejam no futebol e nos seus ídolos uma possibilidade de caminho, uma possibilidade de realização pessoal. E como lidar os pais? Como que os pais devem conversar com essas crianças? É preciso falar das frustrações? É preciso falar desse caminho? Ou nessa idade ainda não é uma boa hora de se conversar? É uma boa hora para começar a trazer a realidade para dentro desse sonho, né? Trazer o sonho, na verdade, para a realidade. É um bom jeito de fazer isso, considerando o processo em que ela está, considerando o momento que ela está. Não é recomendado que a gente faça isso drasticamente, né? Sendo absolutamente severo na previsão catastrófica de o resultado não chegar, ou acabando, inclusive, com o sonho das crianças. Não é exatamente isso que a gente recomenda, né? Não é nesse formato que a gente traz o sonho para a realidade. Mas é mostrar um pouco de coisas, muitas coisas que acontecem no processo, inclusive que estão acontecendo no momento presente, né? No processo daquele momento da criança jogando ali aos 10, 11 anos, que já ilustram o que é uma carreira assim, quais são as frustrações, o tanto de dedicação, o quanto tem muitas outras pessoas que também são boas, o quanto se treina para ficar bom, o quanto é difícil conciliar com a escola, mas é importante, o quanto
acontece de jogar muito bem e mesmo assim perder, o quanto acontece, enfim, uma série de experiências dentro do processo onde ela está, que já podem ir ilustrando e tirando do romance, né, tirando daquele clima assim mais idealizado, né, a possibilidade de se tornar uma trajetória mesmo, né, de carreira e de um projeto de vida. Não é o caso dos pais que a gente conversou na reportagem, mas existe casos de famílias que se cobram dos filhos excessivamente. Sim. Os resultados. Quais os efeitos que isso tem tanto para o fortalecimento, para o desenvolvimento da criança e também no ambiente escolar? Essa cobrança de resultados, ela traz muitos prejuízos, né? Cobrar um resultado não garante e nem aumenta as chances desse resultado acontecer. Então, até em termos de desempenho dentro do esporte, a gente já tem a grande chance de prejudicar todo aquele treinamento e todo aquele esforço em função de buscar o resultado como consequência, né? Então, cobrar resultado é o mesmo que querer que a criança tenha controle, né, sobre um jogo que tem ali no mínimo 22 jogando, né, e mais 2 técnicos fora, interferindo, palpitando. Então, a gente torce pelo resultado, a gente deseja o resultado, a gente vibra pelo resultado, mas a gente não cobra como se fosse possível que isso fosse entregue pela mão de uma pessoa, como se fosse uma obrigação. Né? Não é assim, na verdade, que a gente aborda alto rendimento nem com os atletas profissionais, muito menos com crianças que estão aprendendo. Inclusive, a natureza é muito rica do esporte de aprender a lidar com frustração e com conquista como 2 faces da mesma moeda. Né? As crianças dão sinal que elas se sentem pressionadas, que elas precisam de um refresco nessas cobranças? Sim, as crianças dão sinais de que elas precisam, né, de um alívio dessas cobranças, elas dão sinais de que a cobrança interfere. Elas podem ficar muito inibidas diante da cobrança e não dizer nada, e isso é um sinal de que isso não está empolgando, que isso não está cativando e nem motivando a criança. Elas podem ficar tensas, ter dor de barriga, dor de cabeça, ter dificuldades, né, manifestações mais somáticas da ansiedade, né? Elas podem, depois do jogo, durante o jogo, manifestar muita irritabilidade, muita frustração, muita dificuldade de assimilar as frustrações ou as derrotas. Elas podem ter vergonha, né, do próprio desempenho, elas podem ter medo que as pessoas assistam. Tem N possibilidades desses sinais acontecerem. E o melhor jeito é prestar muita atenção na criança, tentando não projetar tanto as nossas expectativas e as nossas narrativas sobre elas. Tentar ouvi-las com mais atenção e criar contextos, dar condições para que elas se expressem, para que elas manifestem o que elas estão sentindo e precisando naquele momento. Por último, bem rapidinho, como os pais devem então incentivar esses sonhos, não deixar que a criança desista de uma prática esportiva e ao mesmo tempo ter toda essa sintonia, esse controle de que o estudo é importante, de que se caso o futebol não der certo, existem outras alternativas. É um conjunto de práticas bastante amplo, né, para atingir todos esses objetivos ao mesmo tempo, mas acho que realmente é o ideal, né? Como pais, eu acredito que o ideal seria que os pais tivessem uma condição de participar e de se envolver moderadamente nessa prática, sem deixar que a torcida pelo filho se transforme em cobrança ou produza uma sensação de que aquele é o melhor e necessariamente o único caminho pelo qual o filho pode contentar e realizar os pais, pelo qual ele pode se tornar alguém e gostar do que ele faz. Né? É importante mostrar coisas do processo e não olhar sempre só para o resultado, só para a vitória ou só para a derrota. Então, o que ele aprendeu naquele jogo, tanto em termos de futebol quanto em termos das emoções, sobre trabalhar em equipe, sobre como é se dedicar a semana toda, enfim, e ter um resultado difícil. Então, é olhar para além do resultado e fazer menos da vitória e da derrota o assunto e mais o processo de desenvolvimento, seja esportivo e seja humano, que acontece ali na frente dos nossos olhos o tempo todo. Tá certo então, Natália, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço pela oportunidade.